A febre me derrubou, e quando mais precisei, minha própria família virou as costas e fugiu da fazenda. Eu, que tinha terras e dinheiro, fiquei sozinho, exceto por Teresa, a criada que ninguém via. Ela ficou, cuidou de mim noite e dia e salvou minha vida quando todos me deram como morto. Foi ali que entendi. Não era a riqueza que me sustentava, era o coração dela. E eu nunca mais fui o mesmo. Eu sabia disso há muito tempo. Desde o dia que enterrei Mariana embaixo do ipê amarelo, lá nos fundos da fazenda, o silêncio passou a morar comigo. Não só nas paredes dessa casa grande, mas dentro do peito também. Um silêncio que pesa, que aperta, que machuca mais que qualquer palavra. A fazenda tinha 5.000 hectares. Gado de corte, soja, café, 3 caseiros, 2 vaqueiros, uma cozinheira que vinha 3 vezes por semana. Dinheiro não faltava, nunca faltou. Herdei tudo do meu pai. Multipliquei, fiz crescer. Roberto Augusto Mendes, o fazendeiro mais rico de 3 municípios. Era assim que me chamavam na cidade, nos leilões, nas festas de peão. Mas de que adianta? A casa tinha 12 cômodos. Eu usava 3. O quarto, a cozinha e a varanda. O resto ficava fechado, cheirando a mofo e abandono. As cortinas que Mariana escolheu continuavam lá, desbotadas pelo sol. O sofá da sala, coberto com lençol velho. A cristaleira com as taças de cristal que ela gostava, empoeiradas, intocadas. Eu acordava todo dia às 5 da manhã. Sempre acordei. Costume de homem da roça não morre. Mas antes, quando Mariana estava viva, tinha café fresco na mesa. Tinha cheiro de pão caseiro. Tinha ela cantarolando na cozinha, de camisola clara, os cabelos soltos. Agora tinha só o silêncio. Esquentava o café do dia anterior no fogão a lenha. Sentava na mesma cadeira de sempre. Olhava a mesa grande, vazia. 6 cadeiras vazias. Bebida o café requentado, amargo, quase frio. Comia um pedaço de bolo murcho que a cozinheira deixava na cesta. Depois ia para o curral. O trabalho era o único que me salvava. Enquanto estava montado, vistoriando cerca, marcando bezerro, conversando com os peões, eu não pensava, não sentia. Era só movimento, era só obrigação. Mas quando a noite chegava e eu voltava para casa, o silêncio voltava também. Mais pesado, mais gelado. Mariana morreu faz 6 anos. Câncer. Rápido. Cruel. Em 4 meses levou ela. Eu ainda lembro do último dia. Ela deitada na cama, magra, os olhos fundos, mas ainda brilhando. Segurou minha mão. Sorriu. Você vai ficar bem, Roberto. Promete que vai viver? Eu prometi. Menti. Porque eu não estava vivendo. Estava só respirando, andando, trabalhando. Mas por dentro, eu tinha morrido junto com ela. Os irmãos apareciam de vez em quando. Márcio, o mais velho. Adriana, a do meio, sempre com desculpa. Vim ver como você está. Trouxe umas coisas da cidade. A gente se preocupa, Roberto. Mas eu via nos olhos deles. Não era preocupação, era interesse. Queriam saber se eu ia casar de novo, se ia fazer testamento, se ia morrer logo e deixar aquela fortuna toda para ser dividida. Família. Às vezes é só um nome bonito para gente que espera você morrer. Eu não recebia ninguém, não ia em festa, não conversava. Virei um fantasma na minha própria terra. Os peões me respeitavam, mas tinham medo. Diziam que eu tinha ficado amargo, fechado, duro que nem tronco de aroeira. E tinham razão. Só uma pessoa continuava por perto sem medo, sem interesse, sem cobrança. Teresa. Ela trabalhava na fazenda há uns 3 anos. Veio lá de Araguaína, Tocantins. Moça simples, magra, pele morena queimada de sol, mãos calejadas. Tinha uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha. A vida na roça envelhece todo mundo. Mariana, que tinha contratado ela pouco antes de adoecer, precisava de alguém para ajudar com a casa, porque sozinha não dava mais conta. Teresa veio tímida, calada, trabalhadora. Ficou. Mesmo depois que Mariana morreu, ela ficou. Não sei bem porquê. Ela não morava na casa grande. Tinha um quartinho nos fundos, perto do galinheiro.
Acordava antes de mim, varria o terreiro, lavava a roupa no tanque, cuidava da horta, preparava comida simples, arroz, feijão, carne assada, farofa, deixava tudo pronto e ia embora. Quieta, invisível. Eu mal olhava para ela. Não por maldade, era porque eu não olhava para ninguém. Não via ninguém. Estava cego de tanta dor guardada. Mas Teresa via. Ela notava quando eu não comia, notava quando eu voltava do pasto com a camisa encharcada de suor e febre disfarçada. Notava quando eu tossia demais. Notava quando eu tremia de frio, mesmo com o calor de 40 graus do Cerrado Goiano. Patrão, o senhor não está bem, ela disse uma vez na cozinha, com a voz baixa, quase pedindo desculpa por falar. Tô bem sim, respondi, seco. Ela abaixou a cabeça e não insistiu. Naquela noite, deitado na cama, senti o corpo pesado, a cabeça latejando, a garganta arranhando, febre subindo, mas não liguei. Já tinha sentido coisa pior. Dor de corpo não era nada perto da dor de alma. Dormi mal. Sonhei com Mariana. Acordei suado, tremendo, com o coração disparado. Levantei, fui até a cozinha, 3 da manhã. A casa estava escura, silenciosa, assustadora de tão vazia. Esquentei café velho, sentei na cadeira, olhei para o nada. E foi ali, naquele silêncio da madrugada, que senti pela primeira vez. Algo estava errado, muito errado. O corpo estava me avisando, mas eu, teimoso, ignorei. A roça ensina o homem a aguentar dor, a não reclamar, a não parar. Enquanto tiver fôlego, tem que trabalhar, tem que seguir. Mariana sempre dizia que eu era forte demais para o meu próprio bem. Ela tinha razão, porque 3 dias depois, eu desabei. Capítulo 2. Quando o corpo entrega. Caí no meio do pasto. Era meio-dia, sol a pino, calor de rachar pedra. Eu tinha saído para vistoriar a cerca do lado sul, onde o gado, às vezes, forçava a aramada para buscar água no córrego. Montei o cavalo, levei o alicate, os grampos, o arame novo. Trabalho de sempre. Mas o corpo não estava normal. Sentia a vista embaçada, as mãos formigando, um peso no peito como se tivesse alguém sentado em cima. A febre estava alta. Eu sabia. Sentia o calor vindo de dentro, queimando as vísceras. Mas segui. Porque homem da roça não para, não pode parar. Até que as pernas falharam. Escorreguei da sela, caí de lado na terra seca. O cavalo relinchou, assustado. Tentei levantar. Não consegui. Os braços não obedeciam. A cabeça rodava. Tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando abri os olhos, estava deitado numa maca improvisada, sendo carregado por 2 peões. Reconheci a voz do Zé das Vacas gritando. Cuidado com a cabeça dele, segura firme. Me levaram para a casa. Colocaram na cama. Alguém correu para chamar o doutor da cidade. Ouvi vozes abafadas. Movimento, confusão. Depois tudo ficou nebuloso. A febre subiu, 41 graus. Eu tremia debaixo de 3 cobertores. Suava frio. Delirava. Via Mariana sentada na beira da cama. Via meu pai. Via gente que já tinha morrido há anos, tudo misturado, tudo confuso. O doutor veio, examinou, fez cara feia, pneumonia grave, infecção generalizada. Ele está muito debilitado, precisa de cuidado intenso. Se não melhorar em 48 horas, tem que internar. Ouvi aquilo de longe, como se estivesse debaixo d'água. Alguém ligou para os irmãos. Márcio chegou no dia seguinte, de caminhonete nova, óculos escuros, camisa social. Entrou no quarto, olhou para mim deitado, gemendo de dor e franziu a testa. Tá feio mesmo, disse, mais para si do que para mim. Adriana chegou de tarde, toda produzida, perfume forte, salto alto. Ficou na porta do quarto, como se tivesse medo de pegar alguma doença. Meu Deus, Roberto, você emagreceu tanto. Tentei falar. Não saiu som. A garganta estava fechada. Eles se reuniram na sala. Eu ouvia os sussurros, as vozes baixas, as conversas que não eram para eu ouvir. Ele não vai durar muito, disse Márcio. E o testamento? Ele fez? Perguntou Adriana.
Não sei. Precisa descobrir. Se ele morrer sem testamento, a fazenda é dividida entre nós três. E se ele melhorar? Melhorar? Olha o estado dele. Tá morrendo, Adriana. É questão de tempo. Silêncio. A gente fica? Perguntou ela. É para quê? O doutor já veio. Os peões cuidam dele. A gente tem compromisso na cidade. Mas e se ele precisar de algo? Ele tem dinheiro, tem empregado, tem tudo. A gente volta semana que vem. E foram embora. Simples assim. O irmão mais rico da região, deitado, queimando de febre, à beira da morte. E eles foram embora. Porque tinham compromisso. Porque não adiantava ficar. Porque, no fundo, só estavam esperando a notícia da morte para voltar e disputar a herança. Família. A noite caiu. A casa ficou silenciosa. Os peões foram para as próprias casas. O doutor tinha ido embora. Eu estava sozinho. Sozinho como sempre estive desde que Mariana morreu. Mas não totalmente sozinho. Ouvi passos no corredor. Leves, cuidadosos. A porta do quarto se abriu devagar. Era Teresa. Ela entrou carregando uma bacia com água, panos limpos, uma garrafa térmica. Veio até a beira da cama. Olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Patrão, a voz saiu fraca, embargada. Eu não vou deixar o senhor sozinho. Tentei falar. Não consegui. Só consegui olhar para ela. Teresa molhou um pano na água fria. Passou no meu rosto, na testa, no pescoço. O frio aliviou um pouco a febre. Ela fez isso devagar, com cuidado, como quem cuida de uma criança. A família foi embora. Ela disse baixinho. Mas eu vou ficar. Vou cuidar do senhor até passar. Senti algo molhado escorrer pelo canto do olho. Não era suor, era lágrima. Fazia 6 anos que eu não chorava. Naquela noite, a febre piorou. Eu delirava, gritava, chamava Mariana. Pedia para não morrer sozinho. Teresa ficou sentada na cadeira ao lado da cama. A noite toda, sem dormir. Toda vez que eu gemia, ela vinha. Molhava minha testa, dava água, segurava minha mão. Calma, patrão. Eu tô aqui. O senhor não tá sozinho. De madrugada, a febre chegou no pico. 42 graus. Eu tremia tanto que a cama chacoalhava. Os dentes batiam. O corpo todo doía. Sentia como se estivesse sendo queimado vivo por dentro. Teresa correu para a cozinha. Voltou com gelo. Colocou nas axilas, na virilha, na nuca. Tentou baixar a febre do jeito que sabia. Do jeito que tinha aprendido cuidando dos irmãos pequenos lá no Tocantins, quando a mãe adoecia e não tinha dinheiro para médico. Senhor Roberto, por favor, aguenta. Aguenta só mais um pouco. Ela rezava baixinho. Pai nosso, Ave Maria, salve rainha. Eu não sou religioso. Nunca fui. Mas naquela madrugada, com a morte rondando, aquelas rezas soaram como a coisa mais bonita que eu já tinha ouvido. Por volta das 4 da manhã, aconteceu. Tive uma convulsão. O corpo travou. Os músculos enrijeceram. A boca espumou. Eu não controlava mais nada. Era como se outra coisa tivesse tomado conta de mim. Teresa gritou. Correu. Tentou me segurar. Virou meu rosto de lado para eu não engasgar. Colocou um pano entre meus dentes. Não, não vai morrer. Não agora. Ela estava chorando, soluçando, mas as mãos não tremiam. Continuou firme, continuou fazendo o que precisava ser feito. A convulsão passou. Fiquei largado na cama, mole, fraco, respirando com dificuldade, mas vivo. Teresa desabou na cadeira, cobriu o rosto com as mãos. Chorou. Chorou muito. Chorou tudo o que tinha segurado. Quando ela levantou o rosto, os olhos estavam inchados, mas determinados. Eu não vou embora, disse, mais para si mesma do que para mim. Não importa o que aconteça, eu vou ficar. E ficou. Enquanto a família estava na cidade, cuidando dos próprios interesses, esquecendo que tinham um irmão morrendo na roça, Teresa estava ali, sentada ao meu lado. Sem dormir, sem descansar, sem esperar nada em troca, só porque se importava, porque ela enxergava o que ninguém mais via,
que debaixo daquela casca dura de fazendeiro rico existia um homem quebrado, sozinho, assustado de morrer sem ter vivido de verdade. Quando o sol nasceu e a luz fraca da manhã entrou pela janela, eu abri os olhos. Ainda estava fraco, ainda queimava de febre, mas estava vivo. Teresa estava dormindo sentada, com a cabeça apoiada na beira da cama, a mão ainda segurando a minha. Eu apertei de leve. Ela acordou assustada. Olhou para mim. "Patrão?" Tentei falar. A voz saiu rouca, arrastada, quase inaudível. "Obrigado." Ela sorriu. Um sorriso cansado, molhado de lágrimas, mas verdadeiro. "De nada, Sr. Roberto. De nada." Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não sei explicar direito, mas foi como se uma porta fechada há anos tivesse aberto uma fresta. E pela primeira vez, desde que Mariana morreu, eu senti que talvez ainda houvesse motivo para continuar respirando. Não pela fazenda, não pelo dinheiro, não pela família que me abandonou, mas por aquela mulher simples, invisível, que ninguém notava e que decidiu ficar quando todo mundo foi embora. Capítulo 3. Confiança frágil. Os primeiros dias depois daquela noite foram os mais difíceis. A febre não passava de uma vez. Subia e descia. De manhã eu acordava encharcado de suor, achando que tinha melhorado. De tarde voltava tudo: o tremor, o frio, a dor no corpo. Teresa não saiu do meu lado. Ela improvisou uma cama no chão do quarto, com colchonete e cobertor velho. Dizia que precisava estar perto, caso eu precisasse de algo durante a noite. Eu protestei. Fraco, mas protestei. "Não, precisa não." A voz saía arrastada. "Seu quarto, lá atrás. Patrão, o senhor quase morreu. Eu não vou deixar o senhor sozinho até melhorar de verdade." E não teve discussão. Teresa era magra, franzina, parecia que um vento forte derrubava. Mas tinha uma teimosia de jumento. Quando decidia algo, não voltava atrás. Ela cozinhava canja, sopa de galinha com batata e cenoura, chá de boldo, mingau de fubá, comida leve, fácil de engolir. Sentava na beira da cama e me dava na colher, devagar, com paciência de mãe cuidando de filho doente. Eu sentia vergonha de estar daquele jeito. Fraco, dependente, precisando de ajuda para tudo. Eu, que sempre fui o homem mais forte da região, que carregava saco de ração de 50 quilos nas costas, que domava cavalo bravo, que nunca tinha pedido ajuda para ninguém. "Não, precisa, eu consigo", murmurei uma vez, tentando pegar a colher da mão dela. Teresa afastou a mão com delicadeza. "O senhor precisa guardar força, patrão. Deixa eu cuidar." E eu deixei, porque não tinha escolha, porque o corpo não obedecia. Porque pela primeira vez na vida eu precisava confiar em alguém. Mas confiança não vem fácil. Durante a segunda semana de recuperação, quando a febre já tinha baixado, mas eu ainda estava fraco, comecei a me perguntar: por que ela está fazendo isso? Olhava Teresa indo e vindo no quarto, trocando lençol, abrindo janela, trazendo remédio, e pensava: o que ela quer? Todo mundo quer algo. Ninguém faz nada de graça. Será que ela está de olho na fazenda também? Será que está esperando eu melhorar para pedir algo em troca? A desconfiança roía por dentro. Uma tarde, quando ela trouxe o almoço, não consegui segurar. "Por que você está fazendo isso?" Teresa parou. Olhou para mim confusa. "Como, patrão? Cuidando de mim, ficando aqui, dormindo no chão. Você não é obrigada. Pode ir embora, pode sair. Eu pago o salário do mês todo. Você não perde nada." Ela baixou os olhos, ficou quieta. Por um momento achei que tinha ofendido, que ela ia largar a bandeja e sair. Mas Teresa puxou a cadeira, sentou, suspirou fundo. "Patrão, posso contar uma coisa?" "Pode." Ela juntou as mãos no colo, olhou para a janela. A voz saiu baixa, dolorida. "Eu tinha um pai, homem bom, trabalhador, peão de fazenda a vida toda, lá no Tocantins. Quando eu era criança, ele era forte, forte que nem o senhor. Nunca parava, nunca reclamava." Fez uma pausa, respirou fundo. "Um dia, ele adoeceu. Febre, tosse, falta de ar, igual ao senhor.
A gente era pobre, não tinha médico perto, não tinha dinheiro para hospital. Minha mãe tentou cuidar, mas não sabia direito. Meus irmãos eram pequenos, eu tinha 12 anos. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Ele morreu em 3 dias, sozinho, chamando por ajuda que não vinha, gritando de dor. E eu não pude fazer nada. Eu era criança, não sabia, não entendia. Engoliu seco, a voz tremeu. Desde aquele dia eu jurei, se um dia eu visse alguém doente, sozinho, precisando de ajuda, eu ia ficar, ia cuidar, não ia deixar ninguém morrer daquele jeito. O silêncio caiu pesado no quarto. Senti algo apertar dentro do peito. Não era dor física, era outra coisa. Era vergonha. Vergonha de ter desconfiado, de ter pensado que ela queria algo. Desculpa, murmurei. Eu não sabia. O senhor não tinha como saber, patrão. Ela levantou, pegou a bandeja. Mas agora sabe, eu não tô aqui porque quero algo. Tô aqui porque é o certo, porque ninguém merece morrer sozinho. Ela saiu do quarto. Fiquei olhando para o teto, pensando, sentindo. Algo estava mudando dentro de mim, devagar, como terra rachada recebendo chuva depois de anos de seca. Naquela noite, consegui levantar sozinho pela primeira vez. Fui até a janela, olhei lá fora. A lua cheia iluminava o pasto, o gado deitado, o silêncio da fazenda. Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Antes, o silêncio era vazio. Agora tinha presença. Tinha alguém. Tinha Teresa dormindo no colchonete, respirando devagar, cansada de tanto cuidar. Voltei para a cama. Deitei, e pela primeira vez em 6 anos, dormi sem pesadelo. 2 semanas depois da convulsão, Márcio e Adriana voltaram. Chegaram de tarde, sem avisar. Entraram na casa como se fossem donos. Márcio veio direto para o quarto. Roberto, você melhorou. Eu estava sentado na cama, ainda fraco, mas consciente. Melhorei. Graças a Deus, a gente estava preocupado, viu? Mas tinha uns compromissos urgentes na cidade, não dava para ficar. Você entende, né? Não respondi. Adriana apareceu na porta. Oi, mano. Que bom que você tá melhor. Olhou ao redor. Cadê a cozinheira? Quem tá cuidando da casa? Teresa. Teresa? Márcio franziu a testa. A empregada? Ela. Ah, ele trocou um olhar com Adriana. Bom, pelo menos alguém ficou, né? Notei o tom, o desdém. Como se Teresa fosse menos. Como se o trabalho dela não valesse nada. Márcio sentou na beira da cama, aproximou. Roberto, a gente precisa conversar sério. Você quase morreu, sozinho, aqui no meio do nada. Isso não pode acontecer de novo. Eu tô bem agora. Mas e da próxima vez? Você precisa de cuidado, precisa de gente de confiança por perto. Eu tenho. Empregada não é família, Roberto. A voz dele endureceu. Você precisa pensar no futuro, no que vai acontecer com a fazenda, com o patrimônio. Se você morrer sem testamento, então era isso, não era preocupação. Era medo. Medo de perder a herança. Saiam, falei baixo. O quê? Saiam do meu quarto. Agora. Roberto, a gente só tá tentando... Saiam! A voz saiu rouca, mas firme. Márcio levantou, ofendido. Adriana fez cara de choro falso. A gente só quer o seu bem, mano. O meu bem? Eu ri. Ri com raiva. Vocês foram embora, me deixaram morrendo, sozinho. E quem ficou? A empregada que vocês desprezam. Ela ficou. Ela cuidou. Ela salvou minha vida. Silêncio. Agora saiam da minha casa e só voltem quando aprenderem o que é família de verdade. Eles saíram. Ouvi a discussão na sala, a indignação, a raiva. Depois, o barulho da caminhonete partindo. Teresa apareceu na porta. Olhou para mim preocupada. Patrão, o senhor não devia ter... Ah, devia sim. Olhei para ela. Olhei de verdade. Você é mais família para mim do que eles jamais foram. Ela ficou parada. Os olhos marejaram. Eu não sou nada, patrão. Sou só... Você é quem ficou. 4 palavras, simples, mas carregadas de tudo que eu sentia. Teresa abaixou a cabeça, limpou as lágrimas, sorriu. Naquela noite, sentamos juntos na varanda. Ela trouxe café, bolo de fubá.
Ficamos em silêncio, olhando as estrelas. Não precisava falar, não precisava explicar. O vínculo estava ali, frágil ainda, mas verdadeiro. E pela primeira vez desde que Mariana morreu, eu senti que talvez a vida ainda tivesse algo bom guardado para mim. A tempestade chegou sem avisar. Era fim de tarde. Eu estava sentado na varanda tentando andar um pouco. As pernas ainda estavam fracas, bambas, mas o médico tinha dito que precisava movimentar. Teresa estava na cozinha preparando a janta. O céu escureceu rápido demais. Nuvens pretas, pesadas, baixas. O vento começou a soprar forte, levantando poeira, dobrando as árvores. O gado no pasto ficou inquieto. Os cavalos relincharam. "Patrão, entra!" Teresa gritou da porta. "Vem tempestade grande." Mal terminei de entrar, o primeiro trovão estourou. Forte, seco, a casa tremeu, as janelas chacoalharam. Depois veio a chuva. Não foi chuva, foi dilúvio. A água caía com tanta força que não dava para ver 3 metros à frente. O barulho era ensurdecedor. Tambor batendo no telhado de zinco. O vento uivava, assobiava pelas frestas, arrancava telha, derrubava galho. Teresa fechou todas as janelas, acendeu as lamparinas. A energia tinha caído. "Isso vai durar a noite toda", ela disse olhando pela fresta da janela. "Chuva de temporal de cerrado não passa rápido." Eu sentei na cadeira da sala. Sentia o corpo pesado, mais pesado que o normal. Um cansaço estranho, uma tontura leve. "Tô bem", murmurei, mais para mim do que para ela, mas não estava. A noite caiu. A tempestade piorou. Raios cortavam o céu. Trovões sacudiam a casa. O vento arrancou a porta do galinheiro, quebrou o varal, derrubou cerca. Teresa fez janta simples. Arroz, feijão, ovo frito. Trouxe para mim na sala. "Come, patrão, precisa manter a força." Olhei para o prato. O estômago embrulhou. Não tinha fome, não tinha vontade. Forcei 2 garfadas. Parei. "Não consigo." Ela franziu a testa. Colocou a mão na minha testa. Ficou gelada. "Patrão, o senhor tá quente." "Tô não." "Tá sim." A voz dela tremeu. Febre voltou. Senti o frio subindo pela espinha. O corpo começou a tremer. Não era frio de tempo. Era frio de dentro. Frio de doença voltando. "Não. Não pode ser. Eu estava melhorando." "Vem, vamos pro quarto." Teresa me ajudou a levantar, me apoiou. Caminhamos devagar até o quarto. Deitei na cama. O corpo todo doía. As juntas, os ossos. A cabeça latejava. A febre subiu rápido, muito rápido. Em 1 hora eu estava tremendo debaixo de 3 cobertores, os dentes batendo, o suor escorrendo, a visão embaçada. Teresa correu para a cozinha, voltou com água, pano, termômetro, colocou debaixo do braço. Esperou, olhou. O rosto dela ficou branco. 41. "É ruim?" "É muito ruim, patrão." Ela tentou ligar para o médico. Telefone morto. A tempestade tinha derrubado a linha. Tentou o celular. Sem sinal. A torre mais próxima ficava a 15 quilômetros. E com aquela chuva toda, o sinal não chegava. Estávamos isolados, completamente isolados. Só nós dois, a tempestade e a febre voltando com força. Teresa não entrou em pânico. Não gritou, não chorou, mas eu vi nos olhos dela medo. Medo real. Medo de me perder. Ela molhou o pano. Passou na minha testa, no pescoço, nas mãos. "Calma, patrão, vai passar, vai passar." Mas não passou. A febre continuou subindo. 41,5, 42. Comecei a delirar. Via Mariana sentada na cadeira. Via meu pai na porta. Via gente que não existia mais. Falava sozinho, gritava, chamava nomes. Teresa segurava minha mão, apertava forte. "Senhor Roberto, me olha. Fica aqui comigo. Não vai não." Mas eu estava indo. Sentia. Era como se estivesse escorregando. Caindo num buraco fundo, escuro, sem fim.
Lá fora, a tempestade rugia. Dentro, eu rugia também, de dor, de febre, de medo. Por volta da meia-noite aconteceu de novo. O corpo travou, os músculos enrijecaram, a convulsão voltou. Teresa gritou, mas não parou. Virou meu rosto de lado, segurou minha língua, impediu que eu me machucasse. Não, não de novo. A convulsão durou quase 2 minutos. Uma eternidade. Quando passou, fiquei mole. Jogado, quase inconsciente. Teresa desabou na beira da cama. Soluçou, cobriu o rosto com as mãos. Não aguento ver ele assim. Mas levantou, enxugou as lágrimas, respirou fundo. Não vou desistir. Não agora. Ela correu para a cozinha, pegou o gelo do freezer que ainda tinha um pouco de frio, embrulhou em pano, colocou nas minhas axilas, na virilha, na nuca. Tentou baixar a febre à força. Ficou sentada ao meu lado, rezando, chorando, implorando. Deus, por favor, não leva ele. Não agora, não assim. Ele já sofreu demais. Deixa ele ficar, por favor. Eu ouvia tudo de longe, flutuando entre a consciência e o nada, entre a vida e o que vinha depois. E naquele momento, no fundo do delírio, tive uma escolha. Podia ir, podia desistir, podia encontrar Mariana, acabar com a dor, acabar com a solidão. Mas ouvi a voz de Teresa, quebrada, desesperada, implorando para eu ficar. E pensei, ela ficou. Quando ninguém ficou, ela ficou. Não posso abandonar ela agora. Lutei contra a febre, contra o corpo que queria desistir, contra a vontade de deixar tudo ir. Lutei por ela. A madrugada chegou, a tempestade começou a diminuir, a chuva virou garoa, os trovões se afastaram e a febre começou a ceder. 41,5, 41, 40. Teresa viu no termômetro, desabou, chorou de alívio, chorou de exaustão, chorou tudo que tinha segurado. Eu abri os olhos devagar, tudo embaçado, mas vi ela, sentada ao meu lado, segurando minha mão, o rosto molhado de lágrimas e suor. Teresa! A voz saiu fraca, rouca. Ela levantou os olhos, arregalou. Patrão? Eu... tô aqui. Ela riu chorando. Um riso quebrado, molhado, mas verdadeiro. Graças a Deus, graças a Deus. Apertei a mão dela. Fraco, mas apertei. Obrigado por não desistir. Eu nunca ia desistir do senhor. Ela enxugou as lágrimas. Nunca. Fiquei olhando para ela. E naquele momento, percebi algo que me assustou. Não era só gratidão que eu sentia. Era outra coisa. Algo maior, mais profundo, mais assustador. Estava me apaixonando por ela, pela mulher que ninguém via, pela empregada invisível, pela moça simples que tinha mãos calejadas e coração enorme. Eu, Roberto Augusto Mendes, fazendeiro rico, viúvo há 6 anos, jurei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. E estava quebrando esse juramento. Teresa puxou o cobertor até meu queixo, alisou meu cabelo com cuidado. Dorme, patrão. Agora pode dormir. Eu vou ficar aqui. Vou cuidar. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 6 anos, não senti medo de dormir. Porque ela estava ali. E enquanto ela estivesse, eu estaria vivo. Não só respirando. Vivo de verdade. A luz da manhã entrou pela janela e me acordou. Abri os olhos devagar. Tudo estava quieto, silencioso. Mas não era o silêncio de antes. Não era o silêncio que gritava. Era o silêncio de paz, de alívio. A tempestade tinha passado. Virei a cabeça. Teresa estava dormindo sentada na cadeira, a cabeça apoiada na beira da cama, os dedos ainda entrelaçados com os meus, o rosto cansado, olheiras profundas, o cabelo despenteado. Ela tinha passado mais uma noite em claro, cuidando, vigiando, lutando para me manter vivo. Apertei de leve a mão dela. Teresa acordou assustada, olhou para mim. Os olhos arregalaram. Patrão, como o senhor está se sentindo? Melhor, murmurei. E era verdade. Pela primeira vez em semanas, sentia que o corpo obedecia. Que a febre tinha ido embora de vez. Que eu ia sobreviver. Ela colocou a mão na minha testa. Sorriu. Sem febre. Graças a Deus.
Graças a você. Teresa baixou os olhos. Eu só fiz o que era certo, patrão. Não. Segurei a mão dela. Olhei nos olhos. Você fez muito mais que isso. Você me salvou 2 vezes. Quando meu corpo estava morrendo e quando minha alma já tinha morrido faz tempo. Ela ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Eu também não. Mas naquele momento, deitado naquela cama, segurando a mão daquela mulher simples que tinha virado meu mundo de cabeça para baixo, eu soube. Minha vida nunca mais seria a mesma. As semanas seguintes foram de recuperação lenta. Comecei a andar pela casa, devagar, apoiado na parede, mas andando. Saí para a varanda. Respirei o ar fresco da manhã. Olhei o pasto, o gado, a terra que era minha, mas que eu tinha deixado de sentir faz tempo. Teresa estava sempre por perto, não grudada, não sufocando, mas presente, cuidando sem ser invasiva, conversando sem ser intrusiva. Descobri que ela gostava de café forte, que tinha medo de trovão, mas escondia, que sabia cantar, mas só quando achava que ninguém estava ouvindo, que sorria pouco, mas quando sorria, o sorriso iluminava tudo. Descobri que ria de piada boba, que chorava com um filme triste no rádio, que tinha sonho de um dia ter casa própria, pequena, com quintal para plantar verdura. Descobri que ela me via, não como patrão, não como fazendeiro rico, mas como homem, como Roberto, como alguém que tinha valor além do dinheiro, da terra, do sobrenome. E eu comecei a vê-la também. Uma tarde, sentados na varanda tomando café, ela perguntou: patrão, posso perguntar uma coisa? Pode. Como era? A dona Mariana. Senti o peito apertar. Fazia 6 anos que ninguém falava o nome dela na minha frente. 6 anos evitando o assunto, fugindo da dor. Mas olhei para Teresa e senti que podia falar. Era cheia de vida. A voz saiu baixa. Ria alto, cantava enquanto cozinhava, plantava flor no jardim. Dizia que casa sem flor não era casa, era só parede. Teresa sorriu. Ela parece ter sido especial. Foi. Respirei fundo. Quando ela morreu, eu achei que tinha morrido junto. Parei de viver. Parei de sentir. Virei só, casca vazia. E agora? Olhei para ela. Segurei a mão dela. Agora, eu tô voltando. Teresa entrelaçou os dedos nos meus. Não disse nada. Não precisava. A gente entendia sem palavras. Naquela noite, sozinho no quarto, olhei para a foto de Mariana na mesinha de cabeceira. Passei o dedo na moldura. Desculpa ter demorado tanto, murmurei. Mas acho que finalmente entendi o que você quis dizer. Quando pediu para eu viver. Não sobreviver. Viver de verdade. Senti uma paz que não sentia faz anos. Não era traição. Não era esquecimento. Era permissão. Permissão para seguir. Para sentir de novo. Para abrir o coração que estava trancado. 1 mês depois da última convulsão, Márcio e Adriana voltaram. Chegaram de manhã, sem avisar. Entraram na casa como sempre faziam, donos do mundo. Eu estava na varanda, andando sozinho, mais forte, mais firme. Márcio parou, olhou, ficou surpreso. Roberto, você tá andando? Tô. Mas achei que você estava à beira da morte. Tava. Olhei para ele. Mas alguém me trouxe de volta. Adriana entrou atrás, olhou ao redor, viu Teresa na cozinha. Ah, a empregada ainda está aqui. Lá não é empregada. Minha voz saiu firme, dura. É Teresa, e ela vale mais que vocês 2 juntos. Silêncio pesado. Márcio trocou o olhar com Adriana, depois olhou para mim. Roberto, a gente precisa conversar. Sério dessa vez. Então conversa. Ele puxou cadeira, sentou. Adriana ficou em pé, de braços cruzados. Você quase morreu, Márcio começou. E isso nos fez pensar. A fazenda é grande. Você não pode cuidar de tudo sozinho. Especialmente agora, depois da doença. A gente acha que talvez seja hora de você passar a administração para nós, para a família. Você descansa, se recupera e nós cuidamos do patrimônio. Então era isso. Não era preocupação, era golpe. Queriam tirar a fazenda de mim enquanto eu estava fraco. Ri alto, ri com raiva. Patrimônio, é só isso que vocês veem, né? Terra, gado, dinheiro. Roberto, seja razoável.
Razoável. Levantei. Encarei. Vocês me deixaram morrendo, sozinho. Foram embora porque tinham compromisso. Voltaram só quando acharam que eu ia morrer e queriam garantir a herança. E agora vem aqui falar de família? Nós somos sua família. Adriana levantou a voz. Não são! Gritei. Gritei tudo que tinha engolido. Família é quem fica quando tá difícil. Família é quem segura sua mão quando você tá morrendo. Família é quem passa a noite em claro, reza, chora, luta para você não ir embora. E quem fez isso? Não foram vocês. Foi ela. Apontei para Teresa, que tinha aparecido na porta da cozinha, assustada com os gritos. Uma empregada? Márcio deu risada seca. Você está confundindo gratidão com família, Roberto. Não tô confundindo nada. Vocês que nunca entenderam o que é família de verdade. Adriana tentou outra abordagem, suavizou a voz. Mano, a gente só quer o seu bem. Você tá frágil, doente. Essa mulher pode estar se aproveitando. Chega! O grito saiu do fundo do peito. Os dois se assustaram. Saiam da minha casa, agora, e não voltem. Roberto, você não pode... Posso sim, essa é minha terra, minha casa, minha vida, e eu decido quem fica e quem sai. Vocês estão fora. Márcio levantou, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. Essa vagabunda vai te roubar tudo. E quando você ver, vai estar sozinho de novo. Dei 2 passos. Encarei ele de perto. Eu prefiro ficar sozinho com ela do que acompanhado de vocês. Silêncio. Márcio respirou fundo. Adriana segurou o braço dele. Vamos embora. Ele tá louco, delirando ainda. Saíram, bateram a porta. O barulho da caminhonete sumiu na estrada de chão. Teresa veio até mim, os olhos vermelhos. Patrão, o senhor não precisava... Precisava sim. Segurei os ombros dela. Olhei nos olhos. Você merece respeito. Merece ser vista. Merece ser tratada como gente. E não como invisível. Ela abaixou a cabeça. As lágrimas escorreram. Ninguém nunca me defendeu desse jeito. Ergui o queixo dela com cuidado. Então tá na hora de alguém fazer isso. Ficamos parados ali, no meio da sala, olhando um para o outro. E aconteceu. Devagar, natural, sem pressa. Eu me inclinei. Ela também. E nos beijamos. Não foi beijo de filme. Não foi dramático. Foi simples, sincero, molhado de lágrimas e anos de solidão. Quando nos afastamos, Teresa estava tremendo. Patrão, Roberto, me chama de Roberto. Roberto, eu não tenho... Você tem tudo que importa. Aí segurei o rosto dela com as 2 mãos. Você tem coração, tem coragem, tem bondade e tem algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Você me faz querer viver de novo. Ela chorou. Chorou nos meus braços, chorou 6 anos de invisibilidade, de ser tratada como menos, de achar que nunca ia ser vista. E eu chorei também. Chorei 6 anos de solidão, de luto mal resolvido, de coração fechado, mas era choro de alívio, de libertação, de recomeço. 3 meses depois, chamei o advogado na fazenda. Mudei o testamento. Deixei metade da fazenda para Teresa. A outra metade seria vendida e o dinheiro doado para a instituição que cuidava de crianças abandonadas. Márcio e Adriana não receberam nada. O advogado olhou para mim surpreso. Senhor Roberto, tem certeza? Seus irmãos vão contestar isso. Que contestem. Eu tô em plena consciência. Tô decidido. Essa é minha última vontade. Ele balançou a cabeça. Preparou tudo. Eu assinei. Quando ele foi embora, Teresa estava na cozinha fazendo bolo de fubá. Fui até lá. Abracei ela por trás. Pronto. Tá tudo resolvido. O quê? A fazenda. Metade é sua. Ela largou a colher. Virou. Olhou para mim assustada. Roberto, não. Eu não quero sua fazenda. Eu não fiz nada por interesse. Eu sei. Sorri. Por isso que você merece. Porque você nunca quis. Porque você ficou quando todo mundo foi. Porque você me salvou sem esperar nada em troca. Mas eu, sem mais, tá decidido. Quando eu morrer, você vai ter onde morar, vai ter segurança,
Vai ter o que sempre sonhou, terra sua, casa sua, vida sua. Teresa desabou, abraçou, chorou. Obrigada, obrigada, obrigado você, por me lembrar que ainda vale a pena estar vivo. Hoje, olho pela janela e vejo Teresa no quintal, plantando flor. Casa sem flor não é casa, era o que Mariana dizia. Teresa descobriu isso sozinha e está fazendo dessa casa grande e vazia um lar de novo. Ainda sinto falta de Mariana, sempre vou sentir, mas aprendi que dor não é traição, que seguir em frente não é esquecer, que amar de novo não apaga quem a gente amou antes. A roça me ensinou a ser forte, mas Teresa me ensinou que força de verdade não é aguentar tudo sozinho, é deixar alguém cuidar, é aceitar ajuda, é abrir o coração mesmo com medo. Meus irmãos continuam na cidade, não voltaram, não ligaram, e eu não sinto falta, porque aprendi que família não é quem tem o mesmo sangue, é quem fica quando o mundo desaba, é quem segura sua mão na hora da morte, é quem escolhe ficar quando todo mundo vai embora. E Teresa ficou, a criada que ninguém via, a mulher que eu nem olhava. A pessoa mais invisível da fazenda se tornou a mais importante da minha vida. Ela me salvou, não só do corpo doente, mas da alma morta, do coração fechado, da solidão que dói mais que qualquer doença. E hoje, sentado nessa varanda, tomando o café que ela fez, olhando ela plantar rosa no jardim, eu finalmente entendo o que Mariana quis dizer. Viver não é só respirar, é sentir, é cuidar, é deixar ser cuidado, é recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Na roça, o silêncio pode gritar, mas quando tem alguém que fica, o silêncio vira paz e a solidão vira recomeço. Fim. Mensagem final. A família virou as costas. A doença levou a força, mas a criada que ninguém via escolheu ficar. E salvou não só a vida dele, mas o coração que ele acreditava ter perdido para sempre. E você teria coragem de ficar quando todos vão embora? De ver quem ninguém enxerga? De cuidar quando ninguém se importa? Porque às vezes a pessoa mais invisível é justamente quem tem o coração mais visível.